Mas na minha escola eu lembro que você falar que era de direita era quase um palavrão. Se é da esquerda, você é bonzinho. Eu que sou um cara do colegial, que não entendo nada de mercado financeiro, sei que isso aqui é um roubo. Quer saber? Eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas me ouvirem. E resolvi ir pra rua. É a pior crise do século, desde o século XX. O Brasil não está melhorando, ele parou de piorar simplesmente. Eu não vou te obrigar a participar do que eu estou fazendo. Meu convidado de hoje é o Arthur Doval ou Arthur Mamãe Falei. Você pode escolher, né? É isso aí. E por que o Mamãe Falei? Quem que é a Esse primeira título? pessoa que você faz uma pergunta inconveniente na sua vida? Pra mãe. Então mamãe falei. É isso aí. Eu queria um nome fácil, um nome engraçado, que não fosse um nome sério, né, pesado, porque o assunto que eu falo não é tão atrativo, né? Falar de política, falar dessas coisas chatas. Eu queria um nome mais descontraído e também vou fazer uma homenagem à minha mãe, né? E aí surgiu na minha cabeça e foi. Deu certo. E você leva muita pancada na rua, né? Pelo que eu vi. Leva um pouco, viu? Leva um pouco. Fazendo o que aqui? Tá se escondendo aqui, seu covarde, verme! Verme! Miserável! Você tá fazendo aqui? Aqui é um campo democrático! Você vem provocar de camisa vermelha, seu merda! Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal. Mas você é atrevido, porque você vai no meio lá do cutuca os caras dentro do qual deles, né? Atrevido é esse povo aí que quer fazer a gente pagar imposto, né? Aí eu sou atrevido em cima dos atrevidos. Não, mas eu vejo vários momentos assim, no MST, e você faz as perguntas e as pessoas são muito simplórias, né? Elas respondem e comprovam a sua tese. Né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, as pessoas até falam, pô, Arthur, mas você só entrevista quem não sabe? Eu falo, não. Nos meus vídeos tem professor, tem universitário, tem líder de movimento. Tem advogado que manda bater. Tem advogado formado. Eu tenho uns 4 ou 5 advogados no meu compilado de vídeos lá. Quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 30. Uma pessoa de 30 anos no Brasil hoje já tem a direita, mas antigamente, há 5 anos atrás, uma pessoa de 30 anos, de 25 anos, era totalmente de esquerda. Eu vim da esquerda. Você já foi da esquerda? Eu vim da esquerda. Eu vim da esquerda, inclusive, porque é o seguinte, eu tenho uma tia que ela é hiper comunista, até hoje, inclusive. E a minha tia, é impressionante como esse pessoal da esquerda é descolado, né? Os caras sabem se vestir, os caras sabem conversar, eles são legais. E eu tenho uma tia, a tia legalzona. Eu tenho uma tia legalzona e essa minha tia legalzona é comunista. Então eu passei a minha infância inteira acreditando que, poxa, a gente precisava fazer alguma coisa pelos mais pobres e essa alguma coisa só poderia ser confiar no governo, né? E aí depois é muito impressionante isso. Você começa a trabalhar, você fala, peraí, não é bem do jeito que me falaram. O governo não está aí para tirar dos mais ricos e dar para os pobres. Não existe esse negócio de Robin Hood, não existe. E aí eu comecei a questionar algumas coisas. Você descobriu que você trabalha de janeiro a abril para pagar imposto. Exatamente. Você fala, mas se eu estou pagando tudo isso de imposto e o pessoal ainda tá ruim, aí você começa a perceber que, e isso é sem exceção, impressionante, tudo que é público é ruim. Tudo. Não tem nada que seja público que você fala é bom e eficiente. Ou custa muito caro. Se você pegar, vamos falar sei lá, o pessoal costuma falar, universidade pública é bom. Legal, qual universidade pública brasileira está entre as 50 melhores do mundo? Não tem, mas elas estão entre as 50 mais caras. Então você fala, pô, tem coisa errada. Mas a aí. universidade pública não é cara. É caríssima. É cara pro Estado, né? Caríssima pro Estado. Caríssima pro Estado. Ela custa muito. O aluno da universidade pública, ele custa muito pro Estado e ele entrega um resultado muito, muito pífio. Né? Você acha? Eu acho que eu entreguei um resultado ótimo. Não, mas não. E ó, isso não é. Eu fui aluna orgulhosamente da Universidade Federal. Não, mas não são todos. Tem as exceções, claro que tem. Que eu acho uma universidade ótima. Sim, mas a gente não pode trabalhar com as exceções, né? Por exemplo, principalmente se você vai para o ensino básico. Aqui no Brasil a gente investe 4 vezes mais em educação superior, que é horrível para nós. Isso eu acho o erro fundamental da educação no Brasil. Horrível. O ensino básico é que tem que ser o grande... A base do país, né? Hoje, é ali que tem que ser o investimento. E você falou uma coisa interessante, você falou, poxa, há não sei quantos anos atrás não existia a direita. É verdade, na minha escola, a gente não falava tanto de política quanto se fala hoje. Né? É verdade. Mas na minha escola eu lembro que você falar que era de direita era quase um palavrão. Nossa, não sei quem é de direita. Você já pensava no militar, né? De direita é militar. Pra pessoa com medo. Exatamente. Você fala, nossa, esse aí é universidade, se alguém me falasse isso durante o meu curso universitário, eu olharia pra pessoa com muito, muito medo. Exatamente. Mas é isso mesmo, é verdade.
É verdade mesmo. Então, a gente teve uma fase onde a esquerda foi hegemônica no Brasil, né? Você vê, teve a ditadura militar, acabou a ditadura, que foi um período horroroso, acho que a gente não discorda disso de jeito nenhum. Não discorda disso, foi péssimo. E aí, qual foi a narrativa que ganhou? Matou. Exatamente, a narrativa da esquerda. Então, pô, você é da esquerda, você é bonzinho. E é legal que esse pessoal, é como eu falei, esse pessoal da esquerda, eles fazem música, né? Eles fazem peça de teatro, então são pessoas mais legais. São pessoas que eles dominaram toda essa parte cultural, essa parte, vamos dizer assim, mais palatável, até do discurso. E quando é que você fez essa passagem da esquerda para a direita? Olha, foi mais ou menos com 16 anos, que aí eu comecei a trabalhar sério com meu pai. E aí eu via meu pai reclamando de imposto o dia inteiro. Meu pai tem uma microempresa, né, de sucata de aço. Então eu falo nos meus vídeos, o pessoal não acredita, eu sou sucateiro de verdade. Eu compro e vendo sucata de aço. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai lá na sucata, tudo, e ver ele reclamar de imposto o tempo todo, e fui aprendendo as coisas. Aí eu tive contato com o bendito da FGTS, justamente trabalhando com meu pai, vi um funcionário reclamando lá que, poxa, mas me manda embora e tal. Pai, o que está acontecendo? Ele quer ir embora. Por que não vai? Não, porque se ele for embora sem eu mandar embora, ele não pega o FGTS. Então você não pagou ele. Não, paguei, o dinheiro já está na conta dele. Pera. O dinheiro já está na conta dele, e ele não pode pegar? Como que funciona isso? Aí eu fui aprender esse negócio da FGTS. Isso eu tô falando 2002, 2003. Eu falei, como é que as pessoas não falam sobre isso? O governo tá roubando as pessoas. Isso, então, mas pelo menos deve ser um baita investimento. Deve render bem pra caramba. Quando eu fui ver, rende 3% ao ano. Eu que sou um cara do colegial, que não entendo nada de mercado financeiro, sei que isso aqui é um roubo. Como que as pessoas não falam sobre isso? E aí passei anos e anos indignado, não só com essa questão, mas com outras, até o dia que teve, que anos depois, em 2015, eu tive uma ideia, acho que poucas pessoas tiveram essa ideia no Brasil, né? De pegar uma câmera e falar pra câmera tudo que você tá indignado e abrir um canal no YouTube. Aí fui lá e fiz e ninguém me ouvia, né? Quem é que ouvia um anônimo falando sobre como o FGTS é ruim, como os direitos trabalhistas atrapalham o trabalhador, enfim. E aí eu resolvi mudar a narrativa. Falei, mas quer saber, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas me ouvirem. E resolvi ir pra rua. O problema do mundo, do ser humano como um todo, é achar que o governo é tipo um Papai Noel que sai distribuindo direitos. É só você pedir que ele vai lá e te dá um direito novo. Acontece que eu vou contar um segredinho pra você, cara. Sem dinheiro não tem direito. Deu pra entender bem? Sem dinheiro, sem direito. É simples desse jeito. Fui pra rua, é um negócio toma uma proporção muito maior. E aí você faz entrevistas na rua? Faço entrevistas, faço provocações, faço indagações, faço Muitas tudo. provocações. Faço tudo. E você apanha, isso que eu não entendo. Como é que você faz? Você leva uma... Porque eu já vi você entrevistando, em que você está entrevistando a pessoa e de repente leva um tapão, assim. Tem vários. Sai do foco. Em mim, na câmera, tudo. Infelizmente, as pessoas elas agem com truculência quando você pensa diferente delas. E eu acho que falta um pouco de coragem até no Brasil, das pessoas falam, não, peraí, eu não concordo com isso. Eu não vou aceitar que você me imponha a tua vontade. Por que você me empurrou? Porque é machista. Porque eu sou machista? Eles querem me agarrar, É assédio sexual, Passaram a mão na minha bunda aqui. Passaram a mão na minha bunda. Você é burro, mano. Você é ridículo. Tá fora, mano. Mostra que seus babacas liberal. Vai lá. Faz isso. Aí me beliscou aqui. Ai, nega. Deu belisco? Deu? Já tô pra fora. Filma aí, meu filho. Vai lá e fala que a gente espancou agora. Vai lá. Fala que a gente espancou agora. Fala que a gente arrebentou no meio. Você quer dizer que teu parceiro igual nós no carro lá? Tá certo. Tá certo? Agora você saiu do ocupação, Quem mano. que você encostou? Eu encostei nele? Fala pra gente. Eu encostei Bateu no nele. Guilherme. Sai. Pô, teu parceiro. E aí, irmão? Você pode pensar do jeito que você quiser. Eu também posso pensar do jeito que quiser. Vamos trocar uma ideia aqui? Se você não quiser, você pode ir embora. Não tem problema. Eu não vou te obrigar a participar do que eu tô fazendo. Só que não me expulse daqui. Você não é obrigado a concordar comigo, né? Você não é obrigado nem a participar do que eu tô fazendo. Eu tô lá pedindo para as pessoas me responderem o que elas estão fazendo. Você não quer participar? Tudo bem, vai embora, vai para outro canto. Não me tire de lá, porque eu também tenho o direito de estar lá.
Então, eu costumo fazer esse tipo de coisa e o pessoal vai até as últimas consequências. O pessoal vem pra cima, tudo vem bater. E aí nessa hora você tem que ter o sangue frio, tem que ter a calma, tudo, ser um cara Mas zen. essa orelhinha sua me leva a crer que você não é exatamente um cara que não saberia bater. Cara, na verdade é o seguinte, essa orelhinha aqui é feia demais, eu acho muito feio isso aqui. Eu pratico esportes de luta, de contato. Atualmente, hoje eu tô na faixa marrom de jiu-jitsu. O canal me atrapalhou, inclusive, para pegar a faixa preta, porque fazendo várias coisas você não consegue se dedicar ao treino. Mas, então atrasou um pouquinho. Várias lutas até chegar de uma faixa para outra, de um itemzinho para o outro, né? Na verdade, assim, tem todo um tempo que você leva, um treino, tudo. Não é só por tempo. É sério isso? É legal, é bacana. Sério? Agora sim, aí eu fui tudo, me graduei, hoje eu sou faixa marrom. E você nunca reagiu? Nunca reagi, jamais. Se Jamais você vai, exatamente, se você vai pra rua pra reagir, você não quer questionar ninguém, você tá querendo bater nos outros, né? E depois assim, o jiu-jitsu, as lutas marciais, tem uma disciplina e uma, não vou falar pregação, parece uma coisa de pastor, de padre. Mas é uma teoria, uma tese, né? Uma conduta, um conceito de que a violência não se dá na rua, né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, quando você pratica esporte no geral, eu acho que eu sou viciado em esportes. Eu não pratico só luta, eu pratico diversos esportes, sou viciado. Eu sou viciado em motocross, sou piloto de motocross, então adrenalina é comigo mesmo, esportes de corda, rope. Quando me sobra um dinheirinho eu tento fazer um snowboard, de vez em nunca. Eu adoro os esportes de adrenalina, mas o esporte no geral, ele te ensina que você tem que ter disciplina para você evoluir. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser filho do chefe, não adianta nada. Se você não se dedicar, você não vai evoluir. Você tem que ter disciplina naquilo que você quer. E ele te ensina a agir sob pressão. Então, por exemplo, uma luta de jiu-jitsu, às vezes o cara tá lá te amassando, tá quase te enforcando. Você, o que eu vou fazer? Se eu me desesperar aqui, eu vou sufocar, vou bater, vou perder. Não, peraí. Pô, meu professor me falou que quando eu estivesse nessa situação, pô, se eu puser a mão aqui e, pô, me aliviou. Voltei pro jogo. Então você aprende a lidar com situações de pressão, né? E outras coisas da vida também, né? No Brasil, que empresário não sabe agir sob pressão? Não é verdade? Bate um fiscal lá na tua porta, independente de você fazer esporte ou não, se você é um empresário, já é um baita de um esporte para você lidar com pressão, viu? Olha. Não, a gente só de pensar na pressão que a gente sofreu com essa crise. Exatamente. Né, para sobreviver, a pressão, a dança que foi, né, para passar esse ano de 2017. Dizem que é duríssimo, né? É a pior crise do século, desde o século XX que a gente teve. Dizem que é a primeira ou a segunda, enfim. Mas foi uma baita de uma crise, é ainda uma baita de uma crise. O Brasil não está melhorando, ele parou de piorar simplesmente. Mas olha, pôs o brasileiro à prova. É verdade, prova de resistência, prova de resistência, fôlego. Exatamente. E de flexibilidade. Porque num momento como esse você vê tanto o governo querendo te atrapalhar e o brasileiro dando um jeito de empreender. É impressionante, né? Exatamente. E a gente é muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo. Demais. O brasileiro a quantidade de brigadeiros, se você pegar uma coisa banal, né? Um doce que leva leite condensado, chocolate, manteiga. A quantidade de formatos, desenhos, recheios, gente vivendo do brigadeiro. Se a gente pegar isso só como exemplo da nossa criatividade, porque é difícil você criar uma bolinha marronzinha, né? Exatamente. Mas você tem milhares de saídas, milhares de formatos, milhares de coisas, milhares de famílias vivendo disso. Você vê, nós agora estamos na internet. Se você pegar os números do Brasil, em termos de internet, em números de canais, diversidade de temas de canais, é absurdo. É absurdo. Se você chegar... Você pega, por exemplo, um país como a Suíça, um país desenvolvido, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem instrução. Você chega lá e fala assim, eu tenho um canal no YouTube com quase 1 milhão de inscritos. O cara fala, o quê? 1 milhão de inscritos? Porque o Brasil é gigante, né? Um país como a Suíça não chega, um cara não consegue ter um canal com 1 milhão de inscritos. Você tem um canal com 1 milhão de inscritos? Tô chegando lá. Tô chegando lá. 900 No YouTube tô com 800 e poucos mil e no Facebook já passou de 1 milhão. Tá com 1 milhão e pouquinho. Eu não decoro esses números, eu sou ruim disso. E você vive de Mamãe Falei? Não, o Mamãe Falei inclusive me consome, né? Eu tenho que trabalhar. Exatamente. Eu tento trabalhar com meu pai, fazer os meus esportes, ter a minha vida normal e responder os processos do Mamãe Falei e ainda ter o tempo para fazer os vídeos. Porque, por exemplo, as coisas não acontecem por antecipação. Arthur, daqui a um mês vai ter uma manifestação assim, assada, eu sei esse programa. Não. O cara me liga e fala, depois de amanhã, o senador não sei das quantas vai para não sei que lugar fazer um ato sobre isso.
puta que pariu, corre, vê passagem, não sei o que lá, vambora. Chega lá, puta, vê um lugar aí pra eu dormir, pelo amor de Deus. E aí vai, tudo na loucura. Tanto é que, meu... Mas você vai mesmo, né? Vou mesmo. Brasília, você vai sem parar? Brasília eu já fui várias vezes, inclusive eu já fui 2 vezes de ônibus. Eu vou te falar que é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais na minha Olha, ir para Brasília de ônibus é uma tristeza. Longe, né? É longe e o problema, eu tenho dificuldade para dormir. O Kim, ele deita no ônibus, ele morre, ele acorda em Brasília. O Kim do MBL, o Kim Kataguiri. A gente faz muita coisa junto. Então, ele dorme fácil. Ele deita no ônibus, ele dorme, só acorda lá em Brasília descansadão. Eu não, e aí o negócio fica parando, aí entra gente, sai gente, e você não consegue dormir, aí você fica 16 horas naquele ônibus, e puta, é horrível. É de matar. É horrível. É horrível. Não é melhor dividir a passagem para Brasília em 10 vezes, né? O problema é que é o seguinte... O problema é o seguinte, às vezes a passagem para Brasília tá tão caro porque tem muita coisa. Por exemplo, vai ter. Exatamente, meu, daquela chuva de voo. Passagem é uma coisa muito complicada, né? Exatamente. Aliás, o Brasil é muito complicado, porque você não é dessa geração, da minha geração, você é um garoto, mas houve um tempo no Brasil que a gente fazia supermercado meia-noite, porque de meia-noite às 3 da manhã o supermercado era mais barato, eu aceitava cartão e dividia mais vezes. Olha que loucura! No tempo da inflação galopante, antes do real, entendeu? Eu era criança, mas eu lembro de uma época dessa. Antes do doutor Itamar e do seu ministro da Fazenda, isso era uma barra pesadíssima, entendeu? Antes do real ser criado, né? Na época do Sarney. Então, que a coisa disparava para comprar a sobrevivência, né? Então, comprar a cesta básica, sabe? Assim, arroz, feijão, você ia no supermercado de madrugada. E aí assumia a carne, não sei o quê. A gente passou por isso. Essa nova geração, vocês nem dão conta, né? Pois é. A inflação para vocês é uma coisa, sei lá, 7% ao ano. Na verdade, eu ainda... Você já se assusta, imagina a gente. É que eu era muito criança nessa época, mas eu lembro disso. Meu pai ia no mercado, a gente juntava a gente, né? Meu pai, minha família lá, juntava todas as economias e comprava tudo que dava. Tudo, a gente porque tocava, no dia seguinte já mudava. Tudo. Enquanto você comprava, tinha uma mulher, um homem, etiquetando. Parecia uma metralhadora aquilo, que inferno. Eu fiz muito supermercado de madrugada. Tornou-se até um programa, era divertido. Você encontrava pessoas no Rio de Janeiro, no Leblon, onde a gente ia. Nós íamos várias amigas do mesmo prédio, sabe? Íamos juntas, porque de madrugada, para não ir sozinha, sabe? E a gente encontrava pessoas, conversava, encontrava amigos. Era até divertido. A gente conseguia se divertir. Olha que loucura. Era um programa daquela geração. A gente se divertia nesse caos. Que coisa. Né? E a gente agora está de novo no caos e a gente vai... 2018, este ano não será fácil, né? Vai ser bem difícil. Principalmente porque esse Fla-Flu vai se acentuar. Esse Fla-Flu, esse Bavi, ou o quê? Esse São Paulo-Palmeiras? Exatamente. Que a gente diria, olha, eu nem sei porque eu não gosto muito de futebol, mas... Paulo, sei lá o que é isso seria. Mesmo. Né? Exatamente. Esse extremismo, e infelizmente assim... O que engaja, né, as pessoas na internet ou na TV ou no que quer que seja, a gente chama de treta. É treta. Se tem treta, engaja. Então isso, infelizmente, faz com que as pessoas que têm esse discurso... Eu não gosto de usar essa palavra de discurso de ódio, mas assim, o discurso extremado, né? O discurso, não, é aqui, é por aqui, é assim, tem que ser... Isso tende a crescer. Então, me diz uma coisa, você é um liberal? Eu me considero um liberal clássico, como se fosse um liberal clássico. Como é que a gente traduz isso, um liberal clássico? Liberal clássico, ele acredita que o Estado ele não deve se meter na tua vida, né? Ele acha que eu acho que o Estado ele deve simplesmente fazer o básico do básico do básico. O que é o básico? Garantir saúde, educação e segurança, e mais nada. Né? O Estado não deve fazer dirigismo contratual quando você vai fazer um contrato de trabalho. O Estado não deve dizer para você qual é o tamanho da mesa de bilhar que vai no teu bar, né? Porque hoje até isso, pra você ter uma ideia, no Brasil a gente é tão acostumado com o Estado que tem tantas anomalias que a gente não percebe. Por exemplo, você sabia que aqui em São Paulo tem uma lei que define qual é a densidade certa da massa do pastel? Acredite se quiser. Você acredita que o vinagrete que vai, o recipiente do vinagrete é regulado. Tem que ter um recipiente exatamente daquele jeito para você pôr o vinagrete do pastel de feira. Se você tem uma loja de doces, a lixeira da loja tem uma regulação, uma medida específica. Então assim, a gente infelizmente está muito coisa demais para um Estado só, né? O Estado, por isso que a gente vê que é tudo ruim, e a gente reclama e não funciona. Porque tem tanta coisa que o Estado fala que vai cuidar e ele não cuida de nada direito. Então,
o Estado ele não pode interferir na tua liberdade individual, né? É engraçado que assim, o pessoal mais à esquerda acha que o liberal é um fascista, é um militarista, o que não é nada disso. E o pessoal mais à direita, esse pessoal intervencionista, que é a favor de militarismo, etc., acredita que o liberal é um socialista. Então a gente apanha dos dois lados, quando a gente não é nada disso. A gente não quer o Estado interferir nas nossas vidas, tanto em aspectos econômicos como em aspectos comportamentais. É isso, basicamente é isso. É uma boa tese, né? Agora, você acha que em 2018 essa corrente, vamos chamar assim, de liberais, crescerá? Pra caramba. Tá crescendo já. Tá crescendo muito, porque, como eu te falei, a gente veio de um Brasil militarizado, onde o Estado era absurdamente grande, mais à direita, vamos dizer assim. Teve um país redemocratizado, já para centro-esquerda, numa Constituição completamente esquerdista, que é a nossa Constituição de 88, e ele foi crescendo cada vez mais para a esquerda até que a gente teve o petismo. Então, as pessoas hoje acordaram e falaram assim, gente, eu não quero o Estado tomando conta da minha vida. Eu não quero o Estado onde ele não deve estar. Eu é que sei cuidar do meu dinheiro, eu é que sei cuidar da minha vida. Então, eu acredito que, ainda que de uma forma, igual um bebê engatilhando, o liberalismo vem crescendo no Brasil. As pessoas estão acreditando mais no individualismo e menos no coletivismo. Eu acredito que seja uma coisa boa isso. E você tem alguma esperança de, sei lá, da gente sair desse buraco com as eleições de 2018? Tenho. As pessoas, infelizmente, têm uma mania de achar que, bom, a gente vai escolher o presidente X ou Y e tudo vai mudar. Não é assim. Né? O Brasil, eu costumo até falar uma coisa que é engraçada, a gente não depende só de honestidade. Por incrível que pareça, o Brasil não precisa só de pessoas honestas. O Brasil precisa de pessoas honestas com as ideias certas. Então, o que a gente precisa no Brasil são de reformas estruturais. Né? Então a gente precisa reformar a Previdência, a gente precisa de uma reforma trabalhista, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma do nosso sistema eleitoral como um todo. Reforma e política. Tudo isso não depende só do presidente. Depende, como você falou, da eleição de 2018 como um todo. Você precisa de um congresso que represente realmente a vontade das pessoas, senadores que representem... A gente precisa, na verdade, de políticos que gostem do país. Exatamente. Comprometidos com o país, né? Com o país e não com ficar ricos. Mas Porque até o que a gente está vendo aí são políticos comprometidos com eles mesmos. Exatamente. Com a carteira deles, com a conta bancária deles. Exatamente. E a gente precisava de gente voltada para o bem comum, realmente. Hoje, acima da guerra ideológica entre direita, esquerda, liberais, etc., você tem uma guerra, eu diria que é uma guerra mesmo, entre população comum, que somos nós aqui, e corporações. Né? Vou dar um exemplo prático para você. Talvez muita gente até não goste disso. Se você pegar, por exemplo, a questão do Uber. O Uber ele é um avanço tecnológico, ele é um excelente exemplo de como a humanidade se desdobra para resolver problemas, inclusive de mobilidade urbana. E você tem corporações lutando contra um avanço. Então você tem corporações, né, pessoas corporativistas, eu poderia até chamar de mafiosas, querendo lutar contra um avanço claro da humanidade, que é a questão de aplicativos de carona. Não tem volta. É como... Então assim... não você pode vê, ter volta. Exatamente, Como você vê o tempo todo internet. isso. Exatamente. Não tem volta. É como se o sindicato dos produtores de máquina de escrever fossem contra o Word do Windows. É como se o sindicato dos produtores de vela fossem contra a invenção da lâmpada. Você fala, gente, peraí, a gente não pode ser tão corporativista. Só que a gente tem exemplos menos claros, né? Então, por exemplo, o exemplo do Uber é muito, muito claro. Mas se você, por exemplo, pegar uma reforma que também não é tão popular, como por exemplo a reforma da Previdência, é uma guerra contra corporações. O Poder Judiciário tem juiz lá recebendo mais de 600 mil reais por mês. Esse cara não quer reformar a Previdência nunca. Claro, ele nunca vai querer reformar a Previdência. Né? Enquanto você tem, por exemplo, setores da sociedade que às vezes até são subjugados, policiais, militares, lutando não pela igualdade, mas sim para puxar privilégios para a sua corporação, você acaba criando essa guerra de corporação contra a população comum, o que é um exemplo ruim de como o país deve agir. Por isso que eu acho que a gente deve acreditar mais no liberalismo econômico, da igualdade entre as pessoas, na distribuição de poder para a população e que a gente tenha como passar isso para as pessoas, né? Para a gente amadurecer essas ideias. E 2018 acho que vai ser o começo de uma grande transformação positiva, eu acredito, para o Brasil. E você está preparado para sair para a rua?
Tô preparado. Você vai ter muita manifestação. Olha, não só manifestação, mas eu espero que tenha bastante manifestação, que tenha bastante debate, que tenha bastante atos, tenham bastante essas coisas midiáticas que o pessoal faz, né? De chamar, às vezes, um senador para ir numa Câmara Municipal e aí, pô, vai o grupo ao contrário. É bom porque isso levanta o debate. A vantagem de todo esse buraco que a gente se meteu é que a política entrou na ordem do dia. A gente não falava de política. Exatamente. Era uma coisa que, eu não gosto de política. Como se política você gostasse ou não. Faz parte da sua vida, querendo ou não. Se você Você pode não gostar, mas ela tá lá. Se você chega para as pessoas e fala assim, vocês acham que um juiz deve receber um salário acima do teto constitucional? Todo mundo vai levantar a mão e falar, não. Então por que recebe? Porque as pessoas esqueceram da política. As pessoas só lembraram de política na hora de votar e normalmente na hora de votar era depois da Copa. Então, pô, vamos, o jogo... Puta, é verdade, tem que escolher um candidato. Puta, qual é o número do vizinho, do amigo, do cunhado, não sei o que lá mesmo? Então vai esse aí mesmo. O brasileiro tem uma coisa estranha que eu acho, que é só usar o verde e amarelo na época de Copa do Mundo. Né? A gente não tem orgulho da... Você vê a bandeira americana, a bandeira inglesa, né? Esses países usam a bandeira e as cores da bandeira... A gente acha cafona. Exatamente. Não só isso. Cafona, o nosso país, infelizmente, ele tem um problema... na hora da Copa, só na hora do futebol. Exatamente. Que a gente a gente tem uma falta de patriotismo, e o patriotismo que eu digo, ele não é no sentido nacionalista da coisa, protecionista, é um patriotismo no sentido histórico, e você sentir orgulho das pessoas que fizeram o Brasil ser o que é hoje. Então, por exemplo, a gente aprende na escola coisas que são antipatriotas. A gente aprende, por exemplo, que o índio estava aqui, estava tudo ótimo, e de repente chegou um monte de malvadão lá da Europa e, nossa, começou a explorar as pessoas. Não, peraí, não é bem assim. Né? As pessoas que colonizaram o Brasil, eles foram precursores da nossa revolução, da nossa revolução científica. Né? A Península Ibérica foi o berço da revolução científica dos últimos 500 anos. Pô, e a gente é fruto direto disso. Os caras fizeram as grandes navegações e chegaram aqui. Meu, a gente precisa ressuscitar esse orgulho. A gente fala, não, peraí, meu, a gente tem uma história bacana. Nossa história é feita de heróis. Se você for falar dos grandes pais dos Estados Unidos, o pessoal fala com orgulho. Tem a estátua lá, não, a Constituição escrita pelos grandes constituintes e tal. Você vai falar da nossa Constituição aqui, você fala com vergonha. Nossa, em 88 tinha um pessoal lá que puxou sardinha para não sei. Então, é difícil você realmente cobrar das pessoas um senso de patriotismo, sendo que a gente vem de uma doutrinação que envergonha a gente. Né? Eu acho que a gente tem que abrir o olho para isso e ser um pouco mais orgulhoso de quem a gente é, né? Como ser povo. Comprometido com o país. Exatamente. Você vai ter muito trabalho, vai ser um ano de muito trabalho para você. Todo mundo vai ter, né? Todos nós. Mamãe, falei. Mas olha só como as coisas estão acontecendo. Você vê só um anônimo como eu, falando de um assunto chato. Eu descobri uma fórmula de passar isso para as pessoas, mesmo que seja tomando uns tapas na rua, mas as pessoas se interessaram por isso. O brasileiro quer falar sobre isso, o brasileiro quer falar sobre o Brasil, quer discutir o Brasil. Né? Isso é uma coisa boa. É, claro. Uma coisa ótima. Essa é a grande coisa. Excelente. Eu acho que, nossa... Que tudo isso nos deu, né? Pois é. Vamos lá, vamos discutir o Brasil, vamos pensar o Brasil, vamos nos comprometer com o Brasil. Sim. Tá certo. Valeu, Arthur. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar aqui, sério. Imagina. Tanta gente famosa vindo aqui. Eu tava vendo no celular do Eduardo as histórias que ele faz aqui. Só fera. E de repente eu aqui. O que eu tô fazendo aqui? Tá aqui junto, partindo. Obrigado. Botando suas ideias aqui. Vamos lá, vamos ouvir tudo. A minha tese é, eu não quero saber se eu concordo ou se eu discordo. Eu quero que todo mundo que eu convido defenda as suas ideias, os seus pontos de vista. Deixe claro o que pensa. Por que não? Né? Vamos ouvir todo mundo, vamos compartilhar isso e vamos pensar da melhor maneira de levar para frente. Obrigado mesmo pelo convite. Super valeu. Olha, foi demais. Obrigado mesmo. Obrigado. E você? Você vai lá, dá like, compartilha, avisa para os seus amigos, espalha que o canal existe e vem com a gente, tá bom? Aperta o sininho para ser notificado. Valeu, até mais.